Olá pessoal, hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a função logarítmica. O último estudo de função que vocês veem lá no primeiro ano é a função logarítmica, tá? Primeiro vocês veem a função afim, função quadrática, função exponencial, função modular e em seguida a função logarítmica. É necessário que vocês tenham um conhecimento de potenciação e radiciação, principalmente de função exponencial também, tá? Porque a função logarítmica ela trabalha com todas essas outras funções. Então é importante termos como base o domínio aí das propriedades de função das potenciações, tá? E saber trabalhar um pouquinho com o exponencial. A linguagem de logaritmo ela é sempre apresentada de uma forma reduzida pelo símbolo log, tá? Aqui o log, isso indica logaritmo, e em que pode ser lido da seguinte maneira: logaritmo de A na base B. Define-se logaritmo de A na base B como sendo um valor, gente, na qual satisfaz essa igualdade aqui, ó. O logaritmo de A na base B é igual a x. Por quê? Porque B elevado a x é igual a A, certo? Porque B elevado a x é igual a A. Observe aqui a minha potência e observe a minha variável aqui no expoente. Então, potenciação e exponenciação. Certo, pessoal? Então, aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Por exemplo, o log de 1000 na base 10 é igual a 3. Por quê, professor? Pois 10 elevado a 3 é igual a 1000, tá? A minha base elevado a 3 é igual a 1000, tá? Log de 36 na base 6 é igual a 2. Por quê? Porque 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Tá, gente? Então funciona dessa forma. Condição de existência. Como é que eu vou dizer que existe uma função logarítmica, uma equação ou uma inequação logarítmica? Só vai existir logaritmo, tá? Se a minha base for um valor positivo e diferente de 1, tá? São essas duas restrições para a minha base, certo? Para o meu logaritmando aqui, que é o A, basta apenas que esse cara seja um valor maior do que 0, ou seja, positivo, tá, gente? Então a minha base aqui, ó, tem que ser maior do que 0, ou seja, tem que ser positivo, só que diferente de 1, tá? E A basta apenas que ele seja um valor positivo. Pode ser o 1, o meu logaritmando? Sim, pode sim, tá, gente? Dando sequência, eu tenho aqui algumas consequências importantes na definição, certo? Coisas que vocês devem sempre lembrar, devem ter sempre em mente isso aqui, ó, tá? O logaritmo de B na base B vai ser sempre igual a 1. Por quê, professor? Porque B elevado a 1 é igual ao próprio B, tá? Isso aí é uma coisa clara, tá? O log de 1 na base B é igual a 0. Pode, professor? Pode. Quem está sendo 1 aqui é o logaritmando e não a minha base, certo? Por que o log de 1 na base B é igual a 0? Porque B elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, tá? O logaritmo de B elevado a K na base B é igual ao próprio K. É verdade? É. B elevado a K é igual a B elevado a K? Sim, correto. Tá? Olha só, quando eu tenho uma base, quando eu tenho um número aqui, ó, em que ele está elevado ao logaritmo de A de uma mesma base, de um mesmo número aqui, ó, na qual eu tenho na minha base, o resultado é o próprio logaritmando, ou seja, o resultado é o próprio A. Tá, gente? Então são 4 consequências importantíssimas para vocês terem aí conhecimento, tá?
E primordialmente vamos conhecer agora as propriedades logarítmicas, tá? Dos logaritmos. São 4 propriedades importantes, tá? Na qual vocês devem guardar também aí. Não podem esquecer um só minuto, beleza? A primeira propriedade, ele fala do produto de logaritmandos de uma mesma base, ou seja, produto de bases iguais, tá? Não sei se vocês lembram ainda, mas vocês veem isso principalmente no estudo e na propriedade de potenciação, tá? Multiplicação de mesma base, olha só, está acontecendo aqui também, um produto de mesma base. O que é que a gente faz quando tem um produto de mesma base? Repete a base e soma os expoentes, né? Isso lá na propriedade de potenciação. Aqui é muito semelhante, olha só. Nós vamos repetir as bases, só que nós vamos desmembrar os logaritmandos. Só que também vai acontecer através de uma soma. Então é como se a gente tivesse aqui a propriedade de potenciação. Multiplicação de mesma base, repito as bases, tá? Repito a base, perdão. A base é B e a gente vai somar os logaritmandos. Olha só, muito semelhante, tá? A segunda propriedade é quando eu tenho um quociente, né? Quando eu tenho uma divisão aqui, ó, de mesma base. O que é que a gente faz quando eu tenho uma divisão de mesma base? Lá no estudo de potenciação. A gente repete a base e subtrai os expoentes. Aqui a gente vai subtrair quem? Os logaritmandos, tá? Então a gente desmembra o log de P na base B, subtrai pelo log de Q também na base B, certo, gente? A terceira propriedade, olha só, log de P elevado a K, perdão, na base B. O que é que a gente faz? A gente traz esse expoente aqui, ó, derruba ele, né? Eu costumo dizer que eu derrubo ele. Derrubo ele, ele vem multiplicando o log de P na base B, tá? Então ele cai, ó, deixa de ser um expoente para se tornar uma base, na qual essa base vai multiplicar o log de P na base B, log de P na base B, certo? Sempre quando eu tiver expoente, certo? E aqui eu tenho o log de A na base B, olha só. Essa propriedade ela se chama mudança de base, certo? É quando eu não tenho como resolver o logaritmo de A na base B. Não tem como eu resolver isso aqui, ó. Então a gente transforma em uma base só, uma outra base diferente de B, certo? Então é dado através de um quociente do log de A numa base C sobre o log de B numa base também C. Deixamos tudo também em uma mesma base, só que esse B deixa de ser base, tá? E se torna um logaritmando. Ok, pessoal? Outra coisa importante é vocês saberem o que é um cologaritmo. O cologaritmo também é essa aqui, a sua forma simplificada, está indicando o cologaritmo de A na base B, certo? O cologaritmo, gente, indica o inverso, tá? Do logaritmo de A na base B. Então, basta apenas substituir o co pelo sinal negativo. Então, eu tenho menos o log de A numa base B. E o antilogaritmo? O antilogaritmo é quando eu tenho aí, ó, olha só, o seguinte, antilog, está indicando um antilogaritmo de alfa na base B é igual a A. O que é que eu tenho aqui? Vou trocar de posição. Alfa será o meu logaritmo e A vai se tornar o meu logaritmando, tá? Observem que aqui houve uma troca, certo? Na qual aqui, ó, alfa está se tornando o logaritmo e A o meu logaritmando, tá, gente? Então, resumindo aí esse assunto que fala sobre a função logarítmica, se trata disso aí, tá? Então, logo mais vejo vocês
na quarta aula com a resolução do módulo 12, tá? Então, de primeiro momento, aí eu quero que vocês resolvam as 3 questões de exercício de aplicação do módulo 12, o assunto que fala sobre função logarítmica, tá? Vejo vocês logo mais.